Graças a Deus. Paz, amada igreja. Que essa paz gloriosa e graciosa possa permanecer em vossos corações de uma maneira transformadora. Amém? Que mesmo aquelas circunstâncias e fatos que talvez nos arrebatam a paz, ao contemplarmos pelos olhos da fé a pessoa de Cristo, essa paz tome conta de nós, inunde o nosso ser, as nossas casas, os nossos lares, e aonde quer que estejamos, sejamos ali a paz que o Senhor fornece ao mundo, não apenas dentro de nós, mas também para com todos aqueles que estão à nossa volta, no nome de Jesus. Amém, queridos? Quero convidar os amados a abrir as vossas Bíblias no texto de Mateus, no capítulo de número 9. Estaremos lendo a palavra do Senhor, do versículo 9 a 13. A reflexão de hoje: o ganhador de amigos. O ganhador de amigos. Nós estamos iniciando o mês de setembro, o mês de missões, onde a Igreja Adventista da Promessa, ela faz o lançamento da campanha de missões, e junto com essa campanha também faz o lançamento de algumas reflexões bíblicas para todos os sábados do mês de setembro. E hoje estaremos trazendo a primeira delas. E também nós estamos na reta final, dos 100 dias de oração. Estamos clamando por avivamento, estamos clamando por conversões, estamos clamando por renovo, estamos clamando e intercedendo uns pelos outros, e já estamos colhendo no presente momento o resultado desse clamor, dessas orações, da graça, da misericórdia, do cuidado de Deus em meio à sua igreja e para com todos aqueles que têm aberto as suas portas para receber uma parte do povo de Deus, para que ali oremos juntos. Vidas estão sendo impactadas, como nós ouvimos, na segunda-feira já passada, a nossa irmã Ruth, já posso chamá-la assim, de irmã pela fé em Cristo Jesus, ela dizendo que fazia mais de 7 meses que o seu esposo não conseguia nem bico para fazer alguma coisa, mas o clamor ali foi feito, e a mão de Deus abriu não apenas vários bicos, mas, se eu entendi bem, uma oportunidade de emprego mesmo, em uma cidade como a nossa, que todo mundo reclama que está difícil mesmo o emprego, na verdade em todo o país, mas no nosso município existe uma certa escassez, uma certa limitação, e o Senhor abriu a porta. Então nós temos clamado, temos orado, temos levado a palavra do Senhor, e Deus tem feito a obra grandiosamente, poderosamente, transformando vidas e renovando corações, e renovando fé. Louvado seja o Senhor por todas estas coisas. E nós vamos hoje então falar do ganhador de amigos. Você tem amigos? Você tem conhecidos não cristãos, familiares, pessoas que ainda não se renderam completamente aos pés de Jesus? Então nós vamos falar de alguém, de um personagem bíblico, e no decorrer dos próximos dias serão apresentados aí 5 personagens, e nós vamos falar de um deles hoje. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, versículo 9 a 13, assim diz a palavra do Senhor: Saindo, viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando Jesus em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram para cear com ele e seus discípulos. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos dele: por que ceia o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, respondeu: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Portanto, ide aprender o que significa isto: misericórdia quero e não sacrifícios, pois não vim resgatar justos, e sim pecadores. Senhor Deus, poderoso Pai, é maravilhoso estar na sua presença mais uma vez. É maravilhoso ouvir a tua voz através das canções, através
das orações que aqui já foram feitas, das adorações que aqui já foram, ó Pai, direcionadas ao trono da sua graça. É maravilhoso ouvir a sua voz, é maravilhoso sentir o seu abraço, o seu afago, perceber o seu cuidado, é maravilhoso. E também é maravilhoso refletirmos na sua palavra, aprendermos dela, recordarmos os seus ensinos e assim sermos impulsionados pelo Espírito Santo a imitar aqueles que são dignos de ser imitados. Ensina-nos, ó Deus, acerca da sua palavra, mostra-nos, ó Deus, princípios maravilhosos e nos dê a força para vivermos nele de maneira prática e não apenas, ó Pai, com a nossa mente, mas com as nossas mãos, para a glória do seu nome, para o louvor do Senhor, para a nossa própria alegria e edificação, assim como de toda a sua igreja e daqueles que estão, ó Pai, em contato direto e indireto com o povo do Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade rica e especial que o Senhor concede a mim, para direcionar a sua igreja amada, a sua noiva, a tua palavra. Obrigado, Deus. Amém e amém, Jesus. Graças sejam dadas a esse Deus maravilhoso. Queridos, Mateus é o personagem de hoje, ou Levi, né? Mais um que tem dois nomes, né, pessoal? Mateus ou Levi. Vamos brincar um pouco, né? Levi para os íntimos, hein? Mateus, né, para os menos íntimos. Só uma brincadeira. Queridos, quando nós olhamos para esta partícula, nós precisamos lembrar do primeiro texto que foi lido aqui pela nossa irmã Késia, que leu a mesma história, só que com alguns versículos antecedendo isso, porque isso é importante. É de fato importante. Algumas coisas que estavam acontecendo ali em volta, naquela cidade, no local aonde Mateus estava, onde Mateus poderia ter notícias acerca do que estava acontecendo. Porque quando nós lemos diretamente o chamado, parece um tanto estranho. Um homem desconhecido passando à beira-mar, na praia, e o outro sentado ali cobrando impostos, e passa alguém e diz: olha, vinde, segue-me. E sem qualquer outra explicação, ele se levanta, deixa o seu emprego, deixa tudo, abandona tudo e segue Jesus. Parece um negócio meio louco, não é? Precisa de uma explicação, né? Mas como? Como que pode um negócio desse? Quem é que, de sã consciência, sem saber quem era Jesus, sem ter a mínima ideia de quem que era aquele homem que estava passando por ali, abandona o seu emprego para seguir alguém? Você faria isso? Né? Você que está lá no seu trabalho, lá no município, lá na prefeitura, e alguém passa por lá na frente, vê você e fala: oh, eu estou indo nessa direção, vem comigo. A primeira pergunta é: para onde? Por quê? O que você vai fazer? É mais ou menos por aí. Só que existia um histórico, existiam alguns acontecimentos ali, e esse homem, Levi, Mateus, ele já tinha ouvido acerca dos grandes sinais e prodígios que o homem Jesus, que o Messias havia feito ali. Precisamos lembrar que Cafarnaum foi um lugar um tanto estratégico para o ministério de Jesus. Tanto é que na leitura anterior, que foi feito aqui em Lucas, e que também tem a mesma configuração e o mesmo texto aqui também em Mateus e também em Marcos, né, no capítulo 2, nós vamos contemplar que havia ali 4 homens que pegaram uma pessoa aleijada, né, e levou à casa onde Jesus estava, e em um desses evangelhos dá a entender que era a casa de Jesus, era um dos seus lugares onde ele permanecia. Então Jesus não estava apenas passando por ali, ele ficava por ali por mais tempo, e ali aconteceu grandes sinais, prodígios, maravilhas. E veja bem, só o que aconteceu antes, o fato que for aqui lido e narrado antes de que Jesus saísse de lá e fosse até uma região, né, que tem um porto ali do mar da Galileia, aonde Levi estava e chamou ele. Será que ele tinha algum motivo? Será que ele sabia quem era Jesus? Será que ele simplesmente se levantou sem saber de nada? Não, ele sabia quem era Jesus, e ele sabia que esse Jesus, que era tão poderoso em palavra e em poder, o convidou. Ele tinha motivo de sobra. E nós vamos citar algumas questões, porque Jesus vira para ele e diz: segue-me.
Quem era ele? Ele era um coletor de impostos. Ele era judeu, coletor de impostos. De quem ele cobrava impostos? Dos seus próprios patrícios. E ele cobrava a serviço de Roma. Será que esse camarada era bem visto? Será que o pessoal gostava dele? Não gostava nem um pouquinho dele. Tanto é que a palavra do Senhor diz que ele, assim como todos que faziam esse mesmo tipo de trabalho, eram chamados de publicanos. Ele era um publicano. E diga-se de passagem que publicano tinha uma fama terrível, terrível. Então, Jesus vira, olha para aquele homem, excluído, marginalizado, que estava lá no seu trabalho, e diz para ele: segue-me, segue-me. Ou seja, convida ele a uma nova caminhada, uma nova existência, uma nova vida, diferente daquela do passado. Convida ele para uma mudança radical, onde a sociedade daquela época iriam vê-lo com olhos diferentes, porque todo mundo estava atrás de Jesus, seguindo. Não era verdade? Havia uma multidão seguindo Jesus. E Jesus vira para aquele homem que era excluído da multidão e diz: eu quero você comigo. Eu quero você comigo. E aprove ao Senhor algo semelhante fazer comigo e com você. Talvez você não tinha uma vida, ou nasceu já no berço cristão, mas diga-se de passagem, que todos nós, pelos nossos próprios olhos, éramos, vamos dizer assim, eram bons, né? Mas a palavra do Senhor nos mostra que nós éramos considerados escória. E vem o Senhor e diz: vinde após mim, segue-me, vinde comigo, eu serei com você, estarei adiante de você, estarei te ajudando quando você fraquejar, estarei pegando você pela mão e te colocando de pé quando você estiver caído, estarei lhe dando ânimo, lhe acrescentando a fé, lhe dando conhecimento, lhe dando norte. Eu serei o seu caminho. Entrai por mim, porque eu sou a porta. Aprendei de mim, porque eu sou a verdade. Jesus revela estas coisas a nós, e nós então abraçamos-nos com Cristo, a semelhança de Levi. Só que estamos falando de missões. O que Levi faz que chama a atenção para que seja digno de ser imitado? Levi, após a sua conversão, após aceitar o chamado, que ele levanta-se e vai, ele tem pelo menos 3 lições que são apresentadas para nós, como ensinos que devemos seguir. Se é ganhador de amigos, se é a nossa temática, o que ele fez para alcançar os seus amigos para Cristo, com o poder do Evangelho de Jesus? O que ele fez? Em primeiro lugar, para ganhar os nossos amigos, para ganhar os amigos, precisamos ser gratos por termos sido salvos por Jesus. Salvos por Jesus. Quando nós olhamos para este homem, a sua gratidão foi imensa. Foi imensa. Então, ele, com o coração cheio de grande alegria, ele anuncia aos seus amigos acerca de Jesus. As melhores notícias que você pode receber, para quem você conta? Quando você recebe uma notícia muito ruim, quando acontece algo ruim na sua vida, são para poucas pessoas que a gente diz. Não é verdade? Mas se você tivesse ganhado aí na Mega Sena, não estou dizendo para você jogar nesse negócio não, tá, irmão? Só estou fazendo aqui uma alusão, senão daqui a pouco vai sair daqui, ó, o pastor falou que pode. Não falei isso não, hein? Falei isso não. Então, e aí, se você tivesse lá, recebido uma premiação, né? Agora com a mídia social, a primeira coisa que o pessoal ia colocar: sou grato a Deus, e põe na mídia social para todos os amigos, de perto e de longe, ficar sabendo que você recebeu alguma bênção. Levi não fez muito diferente. Ele era um homem excluído, publicano. Era alguém em que a religiosidade daquela época o excluía, dizia que ele era condenado, dizia que ele não tinha o favor de Deus, dizia que não tinha salvação para ele. Os escribas e fariseus, os mestres da lei daquela época diziam: para publicanos não há salvação. Então imagine um homem que já não tem muita esperança, e o Salvador olha para ele e fala: eu salvo você, eu sou capaz de salvar. Por mais que dizem que para você não tem solução, eu sou a solução para você.
Jesus faz isso com esse homem. Faz isso com esse homem. E aonde ele faz isso? Lá no seu trabalho. Olha que interessante. Aonde ele ouve o chamado de Jesus? No trabalho. No trabalho. Haja vista que existiam algumas coisas que eram consideradas acerca dos publicanos. Ele é cobrador de impostos. O seu posto de trabalho era à beira-mar. Havia uma estrada importante ali, então ele cobrava por aqueles que estavam transitando e levando as suas mercadorias, e também aqueles que usavam o porto, porque o Mar da Galileia é um lugar onde havia pescadores. Então quando eles vinham, quando eles já desciam a carga, o fruto da pesca já era taxado. Quando aqueles estavam passando pela estrada, eram taxados. E todos os publicanos eram considerados ladrões, roubadores, gatunos, oportunistas, espertalhões, fraudulentos. Eram pessoas terríveis. Diga-se de passagem, semelhante com o pensamento que hoje a grande maioria dos brasileiros tem acerca de político. Você fala de político, fala, né? Na verdade a pessoa já vai assim. E diga-se de passagem também que isso não é real, né? É uma impressão que se gera, um desconforto que se gera. Então, por causa de tantos que faziam estas coisas, Levi também era considerado desta maneira. Levi também era excluído. Levi também era um homem que era considerado aquele que extorquia, que roubava, que defraudava, aquele que, se necessário for, matava para conseguir os seus intentos. Era assim considerado. E a transformação que Jesus propicia a este homem gera o que no seu coração? Será que gera gratidão? Será que gera alegria? Será que gera no seu coração uma disposição além daquela que ele tinha outrora? O simples fato da Bíblia dizer que ele se levantou e saiu já mostra que ele não quis perder um segundo sequer do chamamento de Jesus. Um segundo sequer, quando ele percebeu que havia oportunidade de salvação, de transformação para a sua vida, ele abraçou com todas as suas forças e com um coração grato, porque não há como pregarmos acerca da salvação e da graça de Cristo sem contudo vivenciá-la. Esse homem sabia o que era a graça. Esse homem sabia o que era a misericórdia de Deus. Esse homem sabia ser grato ao Senhor, porque afinal de contas, para aquele que era considerado imundo, impuro, condenado, desolado, ladrão, ele agora olha para Cristo com o coração repleto de gratidão, porque algumas verdades precisam ser lembradas. Se nós não somos realmente gratos, se nós não sentimos essa gratidão imensa, se nós não sentimos essa maravilha do Senhor no nosso coração com verdade, nós não seremos capazes de falar aos nossos amigos acerca do Cristo que me resgatou, acerca do meu grande amigo, irmão e Senhor Jesus Cristo. Não há como anunciar a outros, porque eu não o sinto. Sabe aquela notícia que não faz diferença, aquele fato que não faz diferença, ou aquele um que te envergonha, que você quer esconder? Quem não tem gratidão suficiente não fala de Jesus aos seus amigos. Nós estamos falando de alguém que se converteu, de alguém que mudou o seu caminhar, de alguém que é impulsionado por gratidão a anunciar e a compartilhar a sua alegria, a sua bênção, o agrado do Senhor para com ele, a todos aqueles que estavam à sua volta. Então, para que possamos alcançar os nossos amigos, precisamos sentir, conhecer e sentir a gratidão da verdade que é sermos alcançados quando não merecíamos sermos alcançados, de sermos perdoados quando não merecíamos o perdão, de sermos abraçados quando merecíamos os açoites, de recebermos vida eterna quando merecíamos a morte. Tem que gerar gratidão em nossos corações. Se não houver gratidão em nossos corações acerca destas coisas, o que estamos fazendo aqui?
por que anunciar? Por que convidar outros para participar de algo que não me traz alegria, paz e conforto? É impossível. É impossível. Mas quando demos a gratidão, nós convidamos. Ao contrário, é verdade. Quando não temos a gratidão, nós não anunciamos, nós não convidamos, nós não temos uma vida missional. Mas Mateus teve uma vida missional. Mateus não quis guardar a bênção só para si. Mateus não quis guardar a verdade de Cristo só para si. Mas por que eu estou afirmando tanto isso? Que no seu momento de grande gratidão, ele toma uma ação interessante. Para que possamos alcançar os nossos amigos, nós precisamos criar meios para alcançar os nossos amigos. A gratidão dele era imensa, então o que ele fez? Um banquete. Ele ofereceu um jantar. Convidou Jesus, olha, agora você vai jantar na minha casa. Convidou a Jesus e aqueles que estavam com ele para jantar com ele, para estar na casa dele. Quando nós lemos em Lucas, fica expresso que ele convidou para o seu lar. Quando lemos em Marcos capítulo 2 verso 15, fica evidente que o local não foi um salão de festas, não foi num lugar separado, foi na sua casa, do seu lar. Ele convidou para o seu lar. Ele não apenas recebe Jesus no seu coração, mas ele convida Jesus para a sua casa. E ao convidar Jesus para a sua casa, ele tem uma ideia brilhante. A sua alegria, o seu regozijo era tão grande que ele faz um banquete não apenas para Jesus, mas ele convida os seus amigos. Seus amigos. Quem eram os amigos dele? Não ficou muito difícil, depois de saber que toda a sociedade o excluía, de saber que aqueles que eram os chefes religiosos da época o excluía, de saber que todo mundo tinha raiva desta categoria social, ninguém queria muita proximidade. Então automaticamente os seus amigos também eram publicanos, também eram considerados excluídos, pecadores, viciados, pessoas como escória. Peraí, Jesus foi no jantar? Jesus foi lá? É uma questão interessante. Jesus, ele participou desse jantar. Ele foi, ele adentrou ali, naquela casa. Haja vista que havia uma transformação no coração de Levi. E Levi queria levar esta mesma bênção aos seus amigos. E então tem Jesus, os seus discípulos e mais várias outras pessoas que os outros chefes religiosos censuram a Jesus. Perguntam para os discípulos: por que o seu mestre come com publicanos e pecadores? Por que ele está misturado aí com esse pessoal? Imagine uma casa daquela época. Ele era rico. Era pobre não, irmãos, ele era rico. Ele tinha condições financeiras para fazer um grande jantar. Ele tinha uma casa com uma sala bem ampla. Então ele faz ali no seu lar, na sua sala. As mesas daquela época eram as mesas baixinhas. Não era mesa que nem nós, que a gente fica sentado, né? De corpo ereto, não, era baixinha. Então imagine divãs, almofadas espalhadas pelo chão, em volta daquelas mesas, e o pessoal praticamente deitado, colocando ali o seu ombro esquerdo, o seu cotovelo esquerdo em cima de algumas almofadas, e usando a sua mão direita, o seu braço direito, para lançar a mão dos alimentos que estão sobre a mesa, e comendo, e conversando sobre as coisas, e festejando uns com os outros. Mas ali tinha quem naquela festa? Jesus. Onde Jesus está, ele faz a diferença? Faz. Ele faz a diferença. Ele chama a atenção. A sua palavra é transformadora. A sua voz ecoa lá no mais íntimo do coração e é capaz de dividir juntas e medulas. Esse é o Cristo ao qual servimos. E ele estava naquela festa. Ele estava naquele jantar. E vem aqueles e censuram: peraí, isso é escória. Esse povo aí não tem salvação. A gente não pode criticar muito esse pessoal não, porque em muitos momentos da vida, conscientemente, até inconscientemente, às vezes a gente faz igualzinho eles. Mas fulano tá se relacionar lá, né? A gente pega um trechinho da Bíblia: diga-me com quem andas e te direi quem és. E a gente usa isso de maneira um tanto que equivocada às vezes.
É lícito sim, porque se a pessoa só anda, Jesus estava só caminhando com eles, Jesus então agora era também um publicano? Não. Mas Jesus se misturou a eles para que pudesse ali haver salvação. Jesus adentrou aquela casa para que eles pudessem conhecer e se aproximar da pessoa de Jesus Cristo. Ele faz esse convite, ele entra naquela festa, ele é um personagem impactante ali naquele meio. E com certeza, não foi só Levi que teve a oportunidade de se render ao Cristo, ao Salvador. Tenho certeza disso. Como nós temos feito, como nós temos agido para alcançar os nossos amigos, agora vamos ser específicos, nossos parentes não cristãos. A partir daqui a gente pode dar algumas sugestões, movidos por grande gratidão, por grande alegria no Senhor, talvez, né? Também façamos um jantar, um almoço, ou convidemos para fazer alguma outra coisa, um filme, né? Assistir um filme bom em casa, e convide também os amigos não cristãos, porque Mateus convidou não apenas o pessoal da igreja, agora eu me converti, não quero nem proximidade com o pessoal que não é da igreja mais, agora eu vou isolar, vou criar uma barreira aqui, não quero nem proximidade, não posso nem dizer oi na rua, porque senão vai me falar que eu já estou voltando para a antiga vida, né? É só não voltar a fazer o que os outros faziam. E, diga-se de passagem, queridos, a Bíblia jamais disse que Levi fazia essas coisas. A Bíblia diz que todas aquelas pessoas, a sociedade considerava-os todos como roubadores, como aqueles que praticavam coisas ilegais, que cobravam além do que deviam. Subiam os valores das taxas por conta própria, afinal de contas que não tinha um superior ali para investigar, então se dizia, na época não, se custa R$10 eles cobravam 15, porque 5 eles já embolsavam. Isso era conhecido de todos, mas a Bíblia jamais disse que Mateus fazia isso, diz que os publicanos eram conhecidos por isso, porque senão a gente também vai desvenhar e todo mundo vai acreditar que Mateus fazia estas coisas. A Bíblia não diz que ele fazia, disse que esta leva de pessoas era costumeiro fazer isso. Como nós falamos acerca de políticos. Os políticos, todo mundo afirma aí, não, são roubadores, são isso, são aquilo outro, mas nem todos são. Existem homens de Deus, pessoas sensatas e verdadeiras nesse meio. Existe. Eu só não conheço muitos, né? Mas existe. Existe uma certa escassez, né? Porque, na verdade, mas existe sim, pessoas verdadeiras e honestas nesse meio. E ele então junta as duas questões. Ele nutriu durante a sua vida amizade. Ele tinha os seus amigos. Agora de anos, não, agora eu já não quero mais. Não quero ninguém perto de mim, desses antigos. Não. Ele convida para que possam conhecer Cristo. Ele convida para que possam se relacionar, gerar amizade. A amizade dele agora com seus amigos é dizer, encontrei alguém que agora é o meu melhor amigo. Deixa eu apresentar para você. É esse aqui, é Jesus. Imagine vocês o impacto, porque boa parte daquelas pessoas também já haviam ouvido a fama de Jesus, e jamais imaginariam que alguém como Jesus se aproximaria de publicanos. De repente ele chega na festa, Jesus está lá. Imagina a alegria desse pessoal. Imagina, e Jesus dizer para eles, vocês também podem ser salvos, enquanto todo mundo dizia que não podia. Imagina Jesus dizer para eles, vocês podem mudar totalmente de vida e receber a vida eterna, enquanto o outro dizia, vocês não têm como mudar, vocês são escória, vocês já estão condenados. O discurso de Jesus era diferente. Jesus quebrava paradigmas. Tenho certeza que muitos ali não apenas se tornaram amigos de Jesus, conhecidos de Jesus, mas abraçaram a causa do Mestre, para caminhar com Jesus também. Talvez não fizeram que nem Mateus, abandonando totalmente os seus empregos. Talvez continuaram os seus empregos, mas agora não taxavam acima mais, não usurpavam mais, não faziam relatórios fraudulentos mais. Deixaram aquelas práticas, porque afinal de contas são servos de agora. Se converteram, conheceram o Mestre, conheceram a salvação, conheceram o Cristo. E falando destas questões, é importante, nosso terceiro ponto, não podemos destruir os nossos vínculos. Se queremos atingir os nossos amigos, levando a palavra do Evangelho a esses, nós não podemos construir barreiras.
Uma questão importante é dizer que é preciso tempo. Tempo é essencial para que as pessoas conheçam a Cristo. Para que o meu amigo conheça a Cristo. Porque quando essa pessoa se relaciona comigo, agora já convertido, agora não mais publicano, mas agora servo de Jesus, elas vão observar as suas ações, a sua casa, o seu lar, a sua família, e no primeiro momento procurando uma ferida para enfiar o dedo, para lhe machucar. Mas quando eles olharem, ao passar dos dias e contemplar que tantas coisas que fazia não faz mais, tantos defeitos que haviam agora não tem mais, e por mais que apontam o dedo e cutucam no início, e daqui a pouco eu falo, sabe aquele negócio lá que eu dizia contra ele? Agora ele não está fazendo mais, agora ela não está fazendo mais. Sabe aquele comportamento? Deixou. E às vezes leva tempo. Mas sabe como que a pessoa vai perceber isso? Se você não criar barreiras, se você não se afastar, se você não criar um muro gigantesco entre você e essa amizade. Talvez o excesso de intimidade não seria o melhor indicado, porque dependendo do tipo de prática anterior, também de fato não é indicado. Mas tire tempo para com seus amigos. Arrole esses seus amigos com seus novos amigos na fé. Permita que aqueles que servem ao Senhor e aqueles que não servem possam se conhecer melhor. O Evangelho de Cristo, ele não é só por palavras, mas ele é por exemplo. Permita que esses amigos, com o tempo, vejam em você a luz de Cristo, como foi dito aqui no louvor, como foi dito aqui na reflexão que foi trazida na lição bíblica. Perfeito a ilustração da lâmpada e o globo do lado, perfeito. Seja de fato luz e permita que os seus amigos vejam essa luz. Tire tempo para brilhar essa luz próximo deles e não longe deles. Infelizmente, muitas pessoas falam, olha, agora eu me converti, agora eu não posso mais me relacionar com as minhas antigas amizades, eu crio barreiras, eu crio empecilhos. Tente imaginar essa cena, entre Jesus e os discípulos, entre as pessoas que estavam do lado de Cristo e as pessoas que eram costumeiramente gatunas e, vamos dizer assim, roubadoras, ali no mesmo lugar. Alguns dias atrás eu estava conversando com a nossa irmã Lúcia, e ela disse uma questão interessante, que alguns pastores anteriores, até mesmo questões de família, quando o pastor ou alguns irmãos iam lá na casa dos parentes, e era avisado, você está vindo aí o irmão da igreja, ou o pastor da igreja está vindo aqui. Aí o pessoal que era costumeiro, bebia muito e falava aquelas palavrões, falou, o pastor está vindo aí, então, o irmão está vindo. Então ele já reduziu um pouco, de vez em quando escapulia, irmã? Aí escapulia a palavrinha, o pastor está aí. Imagine a cena com Jesus. Pessoal, todo mundo, cheio de dedo. Opa, eu não posso falar, não posso fazer, não posso, porque eu tenho que agradar a ele, porque eles sabiam que era Jesus, queriam se aproximar de Jesus, eles desejavam a amizade de Jesus. Por favor, Jesus. E eu tenho certeza, receberam. Porque Mateus não ergueu barreiras, ele gerou pontes. Ele não fez com que naquela festa tivesse apenas agora os seus novos amigos, mas que tivessem todos no mesmo lugar. E a oportunidade da luz brilhar e da glória do Senhor ser manifesta foi evidente. Ele estava naquela festa, Jesus estava naquela festa. Apesar de ser censurado, ele responde dizendo, eu não vim para os sãos. Eu não vim para os sãos. Sabe o costume das festas? Era chamar aqueles que se consideravam dignos do banquete ou da festa. Aqueles chefes religiosos, aquelas pessoas de bem daquela sociedade, eles escolhiam a dedo a quem convidar para suas festas, porque tinham que ser dignos daquele que faziam, daquela festa, aquele banquete que faziam. Tinham que ser dignos. Então eles excluíam já uma parte. E Mateus não fez isso. Mateus não fez isso. Ele não selecionou, ele convidou, simplesmente convidou. E quando fala sobre chamar,
Quando Jesus fala chamar, ele usa o mesmo verbo que é usado nos dois sentidos, para chamar para uma festa ou chamar para segui-lo, que seria sair para um novo local, para uma reunião. E ele então diz: olha, eu não vim para aqueles que são sãos, eu não vim chamar os que são sãos, eu não vim selecionar aqueles que se acham dignos, eu vim justamente para aqueles que reconhecem que são indignos, que são pecadores, que são doentes. A esses que reconhecem, é para esses que eu vim, é para esses que eu vim. E Jesus estava no meio de um monte de gente que reconheciam, apesar de toda a circunstância, eles reconheciam que eram imerecedores da presença de Jesus. Mas quando eles estavam ali, imagina a alegria deles, não havia mais barreiras. Jesus, ele usurpa essa barreira, ele passa por cima dessa barreira, e ele diz: eu não sou que nem vocês, eu não vou ficar selecionando, vamos dizer assim, nesse momento, não, eu chamo a todos. O convite. Você lembra da parábola que Jesus conta acerca de alguém que chamou para uma festa? E aí alguns disseram: não, eu estou ocupado, eu tenho aqui as juntas de boi, não, eu estou ocupado com o meu campo, eu estou ocupado com outra coisa. E aí depois ele ordena os seus empregados: vai e chame todos que vocês acharem pelo caminho. Aqueles que estavam muito ocupados, que em primeiro momento pareciam ser dignos, foram indignos. Mas aqueles que pareciam ser indignos, foi aqueles que adentrou. E esses que ceou com ele, esse que se alegrou com ele. Meus irmãos, olhe para si mesmo. Vamos olhar para dentro de nós mesmos. Qual é a dignidade que havia em nós para que Cristo pudesse nos selecionar como bons, como nata, como especial? Nenhuma. Não há. As nossas justiças, a palavra do Senhor diz que são como trapos de imundícia. Trapos de imundícia. Alguém tem noção do que ele está se tratando, essa ideia de trapo de imundícia? Eu acho que eu vou assustar vocês. Né? Hoje, as nossas mulheres são bem-aventuradas, né? Porque tem todo um mecanismo maravilhoso nos dias de suas regras. Mas imagina alguns anos atrás, quando não tinha esse negócio. Era usado tecido, trapos, certo? Aqueles trapinhos. E aí imagina isso impregnado, o dia todo. Vem Deus e fala: olha, a sua justiça é como esse trapo aí, desse jeito, cheio disso aí que você está imaginando. Eu já vi uns olhos fazendo assim, é isso mesmo. Bem naquele dia que está bem forte, aquilo lá. E assim são as nossas justiças. Mas o Senhor vem e diz: olha, eu lavo, limpo, purifico, vos faço de novo, lhes dou novos motivos, lhes dou novos caminhos. Eu gero em vocês uma nova disposição, para que estejam puros e perfeitos, como minha noiva, para o dia do casamento. Esse é o nosso Jesus. Em vez de ficarmos criando barreiras, para que os nossos parentes, amigos, conheçam acerca de Cristo, vamos então levar esse Cristo a essas pessoas. Vamos ser luz perto dessas pessoas, vamos tirar tempo com essas pessoas, vamos nos relacionar com essas pessoas, para que possam contemplar em nós a pessoa de Jesus Cristo. A pessoa de Jesus. Quanto mais pessoas que nós olhamos para os nossos amigos, você consegue lembrar de alguém agora acerca disto que nós estamos falando? Alguém que você gosta, que você ama, que você tem, vamos dizer assim, com certo apreço, ou até mesmo alguém que foi seu amigo ou amiga durante muito tempo e está lá um pouquinho esquecida, porque agora você está muito envolvido com a igreja, ou muito envolvida com os cristãos, e esqueceu até de mandar um WhatsApp de vez em quando para aquela pessoa que não está tão inserida assim, que não frequenta o templo. Lembre-se dessas pessoas. E eu lhe faço um convite. O primeiro convite que eu lhe faço é: ore por elas. Ore por elas. E se você souber que ela tem alguma dificuldade, ore para que Deus abençoe resolvendo esta dificuldade que ela tem. Talvez seja em saúde, casamento, famílias, filhos, emprego. Ore por essas pessoas. E quando você tiver a oportunidade, diga para elas: eu tenho orado por você. Eu tenho orado para que você seja abençoada pelo Deus que eu sirvo, pelo Cristo que eu sirvo.
Ore por essas pessoas. Ore pelos seus familiares não cristãos. Ore pelas pessoas que se relacionam com você no cotidiano, no dia a dia. Ore por essas pessoas. Ore. Para que Deus possa dar a elas a mesma oportunidade que você tem e tem vivido. Porque Mateus, ele teve 3 ações, cheio de grande alegria pela salvação, pela bênção que ele recebeu. Ele então cria meios para alcançar os seus amigos. Ele faz um grande banquete e dá a oportunidade aos seus amigos de conhecer o Cristo, o seu melhor amigo. Isso pode ser feito de inúmeras maneiras. Nós falamos sobre o jantar, o almoço, mas pode ser outras coisas. Talvez uma pescaria, né? Tem uns irmãos que gostam de pescar. Você está lá pescando o peixinho, não tem nada para fazer, e fala de Jesus. Chama aquele amigo, coloca ele lá, fala de Jesus. Ah, você vai fazer uma viagem junto com esse amigo, aproveite, fale de Jesus. Não imponha Jesus, fale de Jesus. Sabe um dos erros que nós temos? Nós impomos as pessoas. Às vezes a pessoa não está muito afim naquela hora e a gente quer enfiar de goela abaixo. Não faz isso não. Você gostaria que seu amigo fizesse isso com você? Nós estamos falando de Jesus, mas para ele não conhece Jesus ainda. Ele não contemplou Jesus ainda. Ele não experimentou Jesus ainda. Então ele não sabe o quão maravilhoso é. Então para ele um negócio forçado é ruim. A gente tem a mania de forçar. Não force não. Seja amigo de fato. Entregue Jesus a essa pessoa. Entregue Jesus a essa pessoa. E por favor, não construa barreiras. Não destrua os vínculos que te fazem e que te dão a oportunidade de apregoar, de anunciar, de demonstrar e de viver Jesus próximo a essas pessoas. A proposta é essa, viver Jesus próximo a essas pessoas. E não ao contrário, eu estou com ela porque as pessoas são fruto do meio. Aqui dentro eu sou crente, como foi dito aqui na lição. Eu vou lá para adorar as mãos, agora eu vou pisar no ovo, né? Como nosso irmão disse. Não, agora eu estou livre. Só para os irmãos rir um pouquinho. Não é piada, mas eu tenho certeza que alguém vai achar engraçado. E é fato também, não é historinha da carochinha. Teve uma pessoa de bem, mas ele estava muito tempo viúvo, sabe? E aí estava com saudade, né? E ele resolveu virar para o pastor e falar: pastor, vou fazer uma viagem aí, passar uns tempos fora, vou lá, né, para determinado lugar, longe. E aí eu vou aproveitar para dar umas namoradas, porque eu não aguento mais. O pastor falou: mas como assim? Você tem alguém lá, você vai se casar? Não, é porque, né, eu tenho as minhas necessidades. Ele falou: não, se o senhor não casar é pecado. Aí ele pegou um texto lá do Antigo Testamento, sei quem que viajou e arrumou um rolo para lá. Falou: mas o fulano lá fez. Ele falou: meu irmão, você está entendendo tudo errado. Você está achando que só porque você vai viajar você pode fazer o que não precisa? Pode não. Agora que eu sei, eu vou ficar mais de olho em você. Vou ficar de olho em você, porque se eu ver que tem um negócio aí, você está enrolado. É fato o negócio, não é brincadeira não. Então muitas vezes o cristão, quando ele sai e se envolve com seus amigos não crentes, ele quer ser igual aos outros. Não, meu querido, não, minha querida. Revele Jesus ali onde você estiver. Seja luz lá onde você estiver. Brilhe a imagem perfeita, gloriosa, majestosa de Cristo naquele lugar. Junto com seus amigos. Juntos com a sua família que ainda não é cristã. Dê a eles a oportunidade de se abraçar com o Salvador. De serem salvos. E de poder não ser apenas amigos seus aqui, nesta vida, mas também na vida eterna. Imagine só a sua alegria de chegar nos céus e estar ali, né, louvando e adorando ao Senhor, um milênio adorando ao Senhor. De repente você está lá, todo mundo louvando, você olha para a direita: você aqui. Aí você se lembra: foi eu que falei de Jesus, comecei a falar de Jesus para ela, e Jesus fez a obra. E aquela pessoa que está ali, ou ela mesma vira para você: você sabe por que eu estou aqui? Porque você me mostrou Jesus, você me apresentou Jesus, você me permitiu conhecer Jesus, e é por isso que eu estou aqui. Porque depois que eu conheci Jesus, não dava mais para sair de perto dele, não dava mais para rejeitá-lo, não dava mais para desejar outra coisa, não houve outra coisa mais especial do que esse Jesus, e é por isso que eu estou aqui.
adorando e servindo esse Senhor incessantemente. Amados, você também foi alvo da misericórdia e da graça de Jesus. E você então, quero lhe convidar a se colocar como instrumento nas mãos de Deus, à semelhança de Mateus, para atingir os seus amigos com a palavra do Evangelho, com a verdade do Evangelho, com a força do Evangelho, para que não apenas você receba a graça da salvação, mas todos aqueles que estão à sua volta desfrutem dessa mesma graça, porque essa alegria que preenche o nosso coração, esse Espírito Santo que transborda na nossa vida, ele transborda, irmãos. Então quando nós estamos perto dessas pessoas, transbordando de Cristo, Cristo atingirá essas pessoas também. Permita-se ser instrumento para tamanha façanha e graça, no nome de Jesus, amém?